A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bom, quero compartilhar aqui com vocês a palavra de Deus, aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vamos lá? Vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém? Bom, o profeta Isaías, conhecido como um profeta messiânico, o profeta do Evangelho, o profeta entre todos os profetas que teve o privilégio, teve a honra em citar o maior número de vezes em seu livro a respeito do Messias, a respeito da pessoa de Jesus, o nosso restaurador, o nosso libertador, aquele que tem poder em transformar vidas, em mudar vidas, em marcar a sua vida, a sua história. Ele teve esse grande privilégio, por isso mesmo que ele é conhecido como o profeta messiânico. E é um livro que se divide em duas partes. Na primeira, nos fala a respeito do juízo de Deus sobre Israel. Depois, nos fala sobre a restauração do Senhor sobre Israel. E indo para a questão histórica, Israel estava passando por um momento bem conturbado nesse período. Havia uma prostituição espiritual. E a prostituição espiritual, ela causa as demais prostituições. Tudo começa no mundo espiritual. Não é à toa que a palavra de Deus nos fala o seguinte, que Deus chama a existência o que já existe. Que todas as coisas já estão preparadas por nós, já foram escritas e determinadas por Ele. Ou seja, a vida começa no mundo espiritual. E quando se trata de corrupção, meus irmãos, não é diferente. Israel estava com seu coração longe de Deus. E essa distância, essa dureza do seu coração acaba afetando as demais áreas. Afetou Israel na questão ética, moral, na questão política, social. Todas as suas áreas foram afetadas, começando pela área espiritual. E aqui nós vemos que isso aborreceu tanto a Deus, entristeceu tanto seu coração, que ele falou que não iria ouvir a oração do seu povo. Enquanto não há arrependimento, enquanto o homem continua no pecado, não tinha como receber essa oração. Seria como, passando aqui para os nossos dias, quando você entristece o coração de uma pessoa, né? Quando você pisa na bola com essa pessoa, aí você vai se dirigir até ela, você vai falar alguma coisa para ela e ela fica de costas para você. Ela não está dando o mínimo interesse do que você esteja conversando com ela. Você trata essa situação como se fosse algo normal, como se não tivesse acontecido nada. Eu vou continuar conversando com ela, ela vai dar a minha atenção. Não é bem assim que as coisas funcionam. E com Deus, muito menos ainda com Deus. Enquanto Israel estivesse no pecado, Deus não iria ouvir a sua oração. Porém, Deus ele não nos vê como o homem nos vê. Deus vê o nosso coração. E apesar de todos esses pecados de Israel, Deus sempre estava disposto a que Israel abrisse o coração para ele, que arrazoasse com ele. E o que vem querer dizer arrazoar é você argumentar, é você apresentar as suas razões, apesar de um erro não justificar o outro, mas fale alguma coisa, desembucha, abra o seu coração. Era isso que Deus queria ouvir de Israel, para que Israel se consertasse diante do Senhor, para que houvesse uma restauração, para que houvesse coisas novas no meio do seu povo. E tem pessoas
que enquanto não confessam seus pecados, as coisas não fluem em suas vidas. Meus irmãos, o mundo espiritual, ele funciona como se fosse uma engrenagem. A partir do momento que você aplica o seu coração diante de Deus, que você coloca o seu coração para o Senhor, as coisas começam a se mover a seu favor. Seria a mesma coisa de você entrar no seu carro, você pega a chave, coloca na ignição do carro, mas você não vira. O carro não vai ligar, o carro vai continuar estacionado. Assim é a vida daqueles que não confessam os seus pecados diante de Deus. As coisas ficam travadas, as coisas ficam estacionadas. E Deus quer que você confesse os seus pecados diante dele, para que ele mova as coisas a seu favor, para que a engrenagem dos céus comecem a se movimentar, porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. Basta você aplicar o seu coração diante dele, para que ele opere os seus sinais e as suas maravilhas. Mas antes, se arrependa dos seus pecados, confesse diante dele. Se você está constrangido em falar publicamente, não é necessário, não. Confesse os pecados para ele. Jesus, ele é o único intercessor e mediador entre Deus e os homens. Não vai ser A, B, C ou D. Não vai ser pastor algum que vai poder te absolver dos seus pecados. É somente Jesus que tem o poder para perdoar. Se você está constrangido, não tem problema. Entre no seu quarto, tranque a porta e confesse seus pecados diante dele. Porque ele é poderoso para te abençoar. Ele é poderoso para mudar a sua história. A história ela é marcada entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Jesus fala o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se você não tem como Salvador em sua vida, o aceite como seu único, suficiente Salvador de sua vida. Entre no teu quarto e ore para Ele e diga o seguinte: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Eu te aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador de minha vida. Agora, Senhor, escreva meu nome no livro da vida. A partir desse momento, a partir dessa confissão que você fizer, vai haver uma grande mudança no mundo espiritual. As coisas vão começar a se movimentar a seu favor. E você que precisa confessar algo diante do Senhor, confesse. Confesse, porque as coisas vão começar a se movimentar a seu favor. Creia nisso. Creia que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.